Boa tarde. Fechamento da Bolsa nessa terça-feira, dia 8 de março. Finalmente a Bolsa encerrou seu ciclo de altas, né? Depois de um forte rally, ontem ainda conseguiu fechar o campo positivo, mas hoje uma pequena queda, 0,29%, aos 49.102 pontos, deixando um candle de dúvida, né? Um doji em topo, resistência forte ali no 50,023, e um primeiro suporte pequenininho, 48.746, que se perdido deve levar um pullback, pelo menos na média de 200, próximo ao 47.100, 47.200, e abaixo desse ponto só vai encontrar suporte lá na casa do 43.600. Então tem muito espaço para realização. O volume que vinha muito alto começou a perder força nos últimos 2 dias. O IFR já começa a apontar para baixo, já em zona sobrecomprada, querendo realizar realmente, mostrando que esse movimento todo favorece uma realização, não que seja exagerado, mas depois de uma alta tão forte assim é normal o movimento de correção. A primeira linha de Fibonacci está em 46.700 junto com a média de 200. Esse seria aí um primeiro objetivo para a realização da Bovespa. Se eu romper os 50 mil e quebradinho ali, o 50.023, aí sim retoma sinal de alta, projetando 52.600 a 55.300. Em relação às melhores e piores, a Petrobras hoje conseguiu até uma pequena alta, subiu 1,35%. Esse é o gráfico da Petro, também não conseguiu renovar máximas, tá? Deixou a resistência forte no 7,90 e o primeiro suporte imediato em 6,90. Para cima favorece continuidade, seria uma bandeira de alta, e para baixo certamente traria o IFR também junto para baixo, devendo fechar gaps na casa de 6,60 ou 5,68, 5,70. Então aguardar aí a Petro esse desenrolar aí desse suporte de resistência intermediário, tá? Em relação à Vale, a gente vai olhar aqui com cuidado, porque a Vale foi destaque de queda, ela ficou em terceiro lugar na maior queda. Ontem ela havia testado sua média de 200 como resistência, deixou uma sombra superior, e hoje abriu com gap de baixa, deixando uma ilha de reversão, como é chamada na análise técnica. O IFR saiu da zona sobrecomprada apontando para baixo, favorecendo sim uma realização um pouco mais forte. O volume já começa a perder um pouco de força também. O primeiro ponto dela de suporte seria fechar o gap na casa dos R$11 e depois o próximo suporte só em 9,70. Para retomar uma leitura altista, ela tem que voltar a superar o 13,07, que aí sim passaria da média de 200, confirmando o padrão de reversão de longo prazo para Vale. Ela ficou em terceiro lugar em quedas. As melhores do IBX100, começando com o Banco do Brasil, BBAS3 subiu 10,89%. Ontem fez um movimento que parecia ser de realização, mas voltou a fechar dentro do candle anterior, não confirmou a perda da mínima anterior, ou seja, fechando abaixo da mínima anterior, e hoje faz um movimento ao contrário, né, que chama-se armadilha de alta, né, bull trap. E essa aqui é a típica bull trap, o touro, né, a armadilha do touro para cima, né, ela ameaça cair, volta com tudo, rompe o máximo anterior, fecha no Morobuzu de alta, onde vai parar esse Banco do Brasil, difícil precificar agora, com tanta expansão pela frente. O primeiro objetivo seria 20,30, chegou bem perto hoje, o próximo é 22,13 pela ferramenta de Fibonacci. Se ela voltar abaixo daquele topinho ali do 19, ela volta a ter uma leitura de realização, pode estar marcando um topo, IFR esticadíssimo, porém o volume dela continua muito alto, né, na alta. Então isso é a consistência ainda da força de Banco do Brasil. Rumo 3 foi a segunda maior alta, subindo 9,38%, vem numa estrutura de topos e fundos ascendentes, está sobrecomprada, ameaçou dar uma reversão, mas já voltou a apontar para cima, subiu com volume alto também, favorecendo continuidade do movimento. Só volta a ter leitura descendente, perdendo esse suporte 266. Acima desse valor, pode estar buscando um pullback lá em cima em 5,58. Não descartaria essa possibilidade. A Smile foi a terceira maior alta, subindo 8,32%. Ontem um candle de dúvida ali, quase confirmando a reversão. E hoje, Morobuzu de alta, rompendo as máximas, volume crescendo, segue ainda sobrecomprada. Tem projeções de Fibonacci fortes para ela. A primeira já foi superada aqui no 37 e pouco, deve estar buscando agora as expansões mais fortes, perto dos R$40 na média 200, 40,20, 44,87. Tá? Essas seriam as projeções para Smile, que só voltaria a ter leitura negativa, perdendo o suporte em 34,57. Em relação às piores do dia, Vale 3 foi a líder em quedas, caiu 14,49%.
Mesma estrutura da Vale 5, né? IFR apontando para baixo, ação de sobrecompra, o volume começando a perder força também, marcação de topo, gap de baixa, ilha de reversão, perdeu a média de 200, favorece um pullback no 13,84 a R$13, onde está a sua média de 21. Esses seriam os próximos objetivos da Vale 3, que só retoma sinal de alta também se fizer a nova máxima acima do 18,60. E a segunda maior queda ficou com CSNA3, caindo 13,58 no fechamento. Também abriu com gap de baixa, mas chegou a fechar. Ainda não perdeu a mínima desse outro candle aqui, que é um bom suporte, 6,88. A tendência seria um pullback mais clássico nesse topo anterior aqui, fechando um gap também mais forte na casa do 6,30 a 6,50. Então, acredito em uma nova queda ainda para ela, dado o fechamento bem perto da mínima. O IFR na descendente, o volume já não registrou tanta força na alta, né, começou a cair já perdendo um pouco de volume. Então, favorece uma realização um pouco maior, acredito, nesse fechamento do gap na casa do 6,50 para a CSN nos próximos movimentos. Esses foram os destaques de hoje das ações. Vamos dar uma olhada só no dólar, J16, o dólar que vem em tendência de queda no curto prazo, começou a fazer um movimento de repique, topos e fundos ascendentes, hoje fez nova mínima e nova máxima em relação ao que anterior, fechando no engolfo baixista. O IFR ainda está sobrevendido, não conseguiu sair dessa região, nem apontou para cima ainda, favorecendo a continuidade da queda do dólar. Note que ele também vem fechando já pelo terceiro dia abaixo da média de 200, ou seja, o dólar entrou em tendência de baixa no longo prazo, só retoma a sinalização altista se voltar a fechar acima do 3,85. Por enquanto, o sinal é de baixa para o dólar. Valeu, encerramos então a nossa transmissão por hoje. Obrigado a todos pela atenção e até amanhã.